A sua vida. Amém. Aleluia. Vamos programar, essa melhora, Nós vamos colocar isso como alvo para as nossas vidas, como objetivo para as nossas vidas. Se você tem um alvo da sua vida, o objetivo da sua vida de melhorar, de crescer, você vai chegar a esse alvo. Amém? Você vai dar os passos necessários e vai chegar lá. Agora, mas é preciso ter já consciência de que quer melhorar e que quer subir. Amém? Nós vamos cantar aqui: meu alvo é Cristo. E não tem como crescer e não tem como a gente melhorar se não for com Cristo. Amém? Então diga assim comigo: meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Amém? Nós vamos fazer isso agora cantando também. Sabe, querido, quando você coloca isso no seu coração,
né? É lógico que não é só falar assim, meu alvo é Cristo, mas vamos ler mais a Bíblia, vamos passar mais tempo com Deus, vamos orar, vamos participar mais da obra de Deus, né? Isso é colocar Cristo como alvo, né? E o resultado disso, crescimento. Hoje cedo nós dizemos aqui para a nossa liderança, vocês vão ouvir isso aí nas suas células, né? Os líderes vão falar isso aí para você, que o nosso crescimento espiritual está na razão direta proporcional ao tempo que nós passamos com Deus. Imagine você passando tempo com gente assim, cabeça, gente crânio. Você aprende muita coisa, não aprende? Imagine com Deus, imagine tempo de oração, aquele silêncio gostoso da presença do Espírito Santo, aquele refrigério, aquele mover do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, e o Espírito Santo falando no seu coração e te ensinando. Oh, maravilha! E aí realmente nós podemos crescer em Cristo Jesus. Amém? Às vezes a gente passa por lutas, como explicou aqui a pastora, né? Mas Deus sempre permite a nós uma virada, né? A virada é uma coisa de Deus. Diga assim, a virada é de Deus. Amém? O diabo, quando viu Jesus ali na cruz, ele pensou assim, acabou. Ele achou que tinha realmente acabado. Mas no terceiro dia, o que aconteceu? A virada. Amém? Você também pode viver essa virada. Você também. Diga aí pro seu irmão, você pode viver uma virada. Duas vezes.
Aleluia. Eu creio nisso. Jó era um cara que estava lá no fundo do poço. E Deus o levantou. E quando Deus o levantou, Deus restituiu tudo que ele havia perdido. 2 vezes mais. 2 vezes mais. Amém? Essa semana estivemos em São Paulo e foi difícil para nós. Toda vez que eu vou em São Paulo está terrível, como foi falado aqui pela pastora. E a gente passou mais uma ocorrência policial. Mais 6 horas dentro de uma delegacia, porque o Marcinho foi também vítima de uma saidinha de banco. Interessante, porque Deus colocou no meu coração assim: Deus vai dar em dobro. E ele já comunicou comigo, porque a gente, como ele foi assaltado dentro do estacionamento, que não ofereceu segurança de vida, né? Então ele já foi no fórum. E nós já sabemos que o estacionamento vai ter que restituir o que ele foi roubado, né? E bem provável que, se não entrar num acordo, vão pagar 3, 4 vezes mais do que ele foi roubado. Tem um caso de uma pessoa que foi roubada em R$100, recebeu 10 mil reais. Então é triste, mas é verdade. Mas Deus tem dado escape e tem nos abençoado, né? Então Deus vai dar essa virada. Vamos estar contando agora para nós aí que o Nelson, que é filho dele, também foi roubado no carro esse final de semana em Rio Preto. Essa é a situação que nós estamos enfrentando, né? Mas Deus é fiel e vai nos fortalecer, vai nos ajudar, vai nos dar vitória, né? E o importante, principalmente para nós, não é o dinheiro, mas é a vida, né? Deus nos abençoe e nos fortalece. Jeová, Senhor, é Jireh, Deus que provê. Ele é o Rafa, é aquele que nos cura. Amém? É o chamar, é aquele Deus que está presente. Jeová chamar, Deus está presente. Às vezes não parece, mas Ele está presente. E Ele é Tsidkenu, Deus da nossa justiça. Aleluia. Vamos cantar. Liga.
Aleluia. Pode sentar, irmãos. Os irmãos que têm célula e precisam de relatório, está aqui, tá? Não vai embora sem levar o seu relatório. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Vou fazer uma perguntinha aqui. Nós pregamos domingo passado lá no Portal do Sol. Estamos gravando e colocando na internet. Queria saber daqui se tem alguém que assistiu a nossa pregação lá no Portal do Sol. Alguém assistiu? Levanta a mãozinha para mim ver. Ninguém assistiu? Assistiu? Levanta a mãozinha para mim ver. Tá bom, que beleza. Agora posso pregar a mesma coisa e tá tudo certo. A Marlene falou assim: não, quero ouvir outra. Amados, não é a mesma, mas é muito parecido, viu? Salmo 115. Obrigado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, o tema da nossa pregação domingo foi o mesmo que nós vamos usar aqui, que é a questão da idolatria. O texto aqui nos remete para a questão da idolatria, né? Antes tem até uma introdução aqui, que é muito interessante essa introdução. E eu gostaria de compartilhar com você, porque o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por que o salmista está dizendo isso? Porque quantas são as situações em que nós, chamados cristãos, chamados povos de Deus, passamos por adversidades, passamos por lutas, né? E há uma vozinha que não quer calar, que fica perguntando assim: por que você está passando isso aí?
Você não é crente? Você não é um servo de Deus? Né? E muitas vezes nosso papel como cristão é glorificar o Senhor em todas as situações. Na verdade, o salmista diz assim, que nós devemos aprender a louvar o Senhor em toda e qualquer situação. Quando ele diz isso, significa que há boas situações e que há situações ruins. O apóstolo Paulo diz assim o seguinte: eu tenho experiência de todas as coisas. Eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é ser rico, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter escassez. Eu tenho experiência de todas as coisas. E ele diz assim, e ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então às vezes as pessoas perguntam: por que você passou por uma luta dessa? Né? Nesse dia que o Márcio foi assaltado na mesa, você poderia se perguntar: por que ele foi assaltado? Nesse mesmo dia, um pastor no Rio de Janeiro ia para a igreja com a esposa, tomou um tiro na cabeça, foi assassinado nesse mesmo dia. E até poder-se-ia perguntar: e aí, onde é que está Deus nessa hora? E eu acho muito interessante essa introdução do salmista, porque ele está dizendo assim: olha, a minha pessoa não importa nada, o que eu sou não quer dizer nada, o que importa é aquilo que Deus é. Então ele diz assim: não a nós, Senhor, nós não é a questão aqui, mas ao teu nome na glória. E eu quero dizer para você, querido, que nada do que acontece realmente acontece que não seja da vontade de Deus. Mesmo essas tragédias. E essas tragédias, na verdade, são tragédias anunciadas. Essas tragédias são anunciadas, como disse a pastora aqui, é o sinal do final dos tempos, que nós ignoramos, que nós nos tornamos vítimas, porque ignoramos aquilo que ensina a palavra de Deus, daquilo que diz a palavra de Deus, né? Por exemplo, o Apocalipse, capítulo, deixa eu ver aqui certinho para não falar bobagem, acho que é 19. Apocalipse fala de uma cidade que é 17. Começa no 17 e fala no 18 de uma cidade que é o modelo de toda grande cidade. É a Babilônia. Então, esse texto fala profeticamente do que é essa cidade. Na verdade, preste bem atenção, quando João escreveu o Apocalipse, a Babilônia nem existia mais. Ele estava preso lá na ilha de Patmos, e a grande cidade, naquele tempo dele, de João, quando escreveu esse texto, era Roma, a capital do Império Romano. Mas quando ele fala de Roma, ele não usa o nome Roma, ele usa um outro nome, ele usa o nome da Babilônia, que foi a primeira grande cidade, a primeira grande capital, a grande capital sede de um império babilônico, que por sua história, por seu perfil, assemelha-se a qualquer outra grande cidade. Então, se existe qualquer cidade grande, a Babilônia é uma figura dessa cidade. Grandes cidades. São Paulo é a maior cidade da América Latina. É o grande centro do Brasil. É onde estão a melhor malha rodoviária do país. É onde está o maior PIB, a maior concentração de riquezas e a atenção de toda a América Latina, São Paulo. Mas há outras, por exemplo, Nova York é a maior cidade do mundo.
É a maior cidade do mundo. Então todos os terroristas e todas as pessoas que pensam em de alguma forma fazer alguma coisa e chamar a atenção, eles querem fazer os crimes aonde? Nova York. Porque é a grande cidade. Tóquio é a segunda grande capital do mundo. Mas qualquer cidade, Londres, Paris, Madrid, Lisboa, qualquer cidade, Moscou, Seul, né? Qualquer grande cidade é uma cidade que tem o mesmo perfil da Babilônia. Que perfil é esse? Um lugar onde se acumula riquezas, lugar aonde é grande o comércio. Por exemplo, o meu filho Márcio trabalha vendendo peças de carro importado. Então o que eles fazem? A maioria deles, eles compram, as grandes montadoras, as grandes distribuidoras estão todas localizadas em São Paulo. Se você tem um carro importado aqui, por exemplo, fale comigo, que eu vendo peça para você. Mas se você tiver um carro importado aqui e precisar de uma peça, você não vai achar um lugar aqui em Votuporanga, nem em Rio Preto, nem por aqui para comprar. Por quê? Porque se você quiser comprar diretamente, né? As grandes distribuidoras estão localizadas aonde? São Paulo. A nossa irmã Luzia, quando ela quer comprar mercadoria para a loja dela, adivinha o que ela faz? São Paulo. Ela vai lá no Brás, passando lá no Parque Dom Pedro, o Marcinho falou assim, ó, aqui ficam os ônibus do Brasil inteiro que vêm comprar mercadorias aqui no Brás. Então o grande comércio eletrônico, Rua Santa Ifigênia, roupas, Rua José Paulino do Bom Retiro, a Dona Sônia Freguesa, a Chica também, né? 25 de março 25 de março, quando chega a época do Natal, você vê aqueles milhões de pessoas passam para aquele lugar comprando as mercadorias que vão ser espalhadas no Brasil inteiro. Ali está o grande centro, ali é a grande Babilônia, é o lugar onde acontece a prostituição, é o lugar onde estão os pecados acumulados pelas grandes multidões, né? Aqui no capítulo 18, versículo 5 diz assim, ó, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Gente, o céu é longe. Para os pecados estar acumulados até o céu, imagine a quantidade de pecado. Daí o que vai acontecer? Toda situação como essa, ela atrai o juízo de Deus, atrai a sentença de Deus. Então o que vem? O que vem é a destruição para esses lugares, é o flagelo que vem para esses lugares. Onde está a destruição desses lugares? Onde estão os flagelos? Nos grandes gargalos que tem a cidade. Por exemplo, durante a semana eu fui comprar minha passagem lá no terminal e depois peguei um ônibus, que é aquele micro-ônibus, para ir para a casa do meu filho, né? E aí peguei num horáriozinho, geralmente em São Paulo, os ônibus andam sempre lotados. Cheguei na casa do meu filho e falei assim, hoje eu me lembrei quando eu era pobre. Porque você entra naquele ônibus assim e parece sardinha em lata. E você tem que saber exatamente onde você vai subir, onde você vai descer, porque senão você perde até o ponto. Você não consegue descer de tão lotado que está o ônibus, de tanta dificuldade que tem, né? E existe aquela situação de grandes abismos entre pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não são miseráveis e não têm nada. Está lá. Está lá. Então onde estão os flagelos dessa cidade? Está nessas histórias que a pastora contou aqui, da moça de família direita, de gente trabalhadora, de gente honesta, que lutou, que estudou,
e agora está lá trabalhando, ganhando dinheiro dela, com justeza pelo que ela fez, e é assassinada brutalmente, de uma maneira chocante. Isso é um flagelo. Ou desse pastor que saiu com a sua esposa, com o seu carro, indo para a igreja. Ele vai para a igreja, ele tem uma igreja, ele vai louvar a Deus e recebe uma bala na cabeça no meio do caminho. Isso é um flagelo. Um flagelo de quanto eu estou conversando com você aqui nesse exato momento, pessoas e pessoas estão sendo mortas nas grandes cidades. Estão sendo mortas. O rapaz que assaltou o Márcio foi preso. Eu tenho até a foto dele. Só que ele é menor. Eram 2 menores. Em agosto ele faz 18 anos. Então eu vou esperar chegar agosto. Agosto eu vou pôr a foto dele na internet para mostrar para todo mundo a cara do bandido. E nós não temos muita coisa que fazer a não ser marcar bem a carinha deles para, se você ver no meio do caminho, você vai correndo. É bandido. Mas ele foi preso. Quando ele foi preso pela disponibilidade de um policial que se dispôs a prender, porque geralmente você faz o BO. O meu filho estava meio-dia, não tinha nem almoçado, ele está doente, tossindo, com gripe forte. Ele foi para a delegacia ao meio-dia e ele saiu de lá às 5 da tarde. Levaram 5 horas para fazer o BO. Uma falência no nosso estado. Eles não dão a mínima atenção para as vítimas. Senta aí, tem um banheiro ali, fica aí. Quando prenderam o moço, eu fui lá com o Márcio, foi chamado para o delegado para reconhecer. O moço do estacionamento já tinha reconhecido o bandido. Nós fomos lá e ficamos na delegacia 6 horas, montando o processo para prender esse moço. Porque senão a polícia falou assim: se você não ficar aqui, nós vamos ter que pôr na rua. Então você tem que ficar aí para ele ser preso mesmo. Nós ficamos 6 horas na delegacia. Saímos junto do delegado, coitado do delegado, a sala do delegado, um quadradinho assim. Meu filho falou assim: meu escritório é melhor que o escritório desse delegado. A escrivã falou assim: ó, não tem papel para fazer, vou arrumar papel. Eu tenho que ir atrás de papel sulfite para poder montar o processo, que não tinha papel. E os guardas que prenderam o moço, foi justamente na hora do almoço, também não tinham almoçado, também não podiam ir embora, porque faziam parte do flagrante, estavam conosco ali, nós viramos uma família ali, conversando todo mundo, passamos as 6 horas juntos. O guarda falou: esse miserável já tomou banho, esse miserável já jantou, esse miserável está dormindo e eu estou aqui passando fome. Soldado falando isso, declaradamente, assim, na frente do delegado. Isso é o quê? Esses são os flagelos que acontecem num lugar desse, né? Então, mas o que é que Deus fala? Eu sempre falo com meus filhos assim: ó, meu filho, olha o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus, porque aqui está falando dessa situação, aqui fala dessa cidade e fala dessas coisas, e fala também que nós, até nós como povo de Deus, iríamos sofrer se estivéssemos compartilhando de uma situação assim. Se estivéssemos nessa cidade, a palavra de Deus está dizendo isso. Que aqui você não deve compartilhar, você não deve ficar num lugar desse, você não deve morar num lugar desse, você tem que fugir, sair de um lugar desse. Não fique lá, saia de lá, mude de lá. Por quê? Para você não ser co-participante. No versículo 4 diz assim, no capítulo 18 de Apocalipse, escreve aí, marca na tua Bíblia, é importante isso aí, ó. Diz assim, ó: ouvi uma voz do céu dizendo que retirai-vos dela, povo meu, para não ser desculpes em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então a igreja está sofrendo, a maioria está sofrendo, por quê? Porque está nesse mesmo contexto, se acomoda. Eu quero morar em São Paulo, por quê? Lá eu tenho emprego, lá eu ganho bem. Ganha bem também, mas olha aí o que acontece. Então, o cara com um revolvinho assim na sua cabeça, jogando álcool, não sei, tocando fogo, não sei. O que você acha disso? Legal? Hein?
sair de madrugada e pegar aquele ônibus lotado, superlotado, e ficar 2 horas no trânsito. Chega, né, Moisés? Ficar no trânsito aquele tempo todo, chegar de tarde cansado, mais 2 horas dentro do ônibus ou no trânsito, tanto faz, o sofrimento é o mesmo. O que você acha disso? Então eu falo para o meu filho: o que você está fazendo aqui? Eu falo para ele: o que você está fazendo aqui? Então pague o preço. O preço é esse. E não vai dizer que Deus não... Essa é a situação que nós estamos vivendo, né? Biblicamente falando. Leia o Apocalipse. Se você não entender, venha falar comigo que eu te ajudo a entender. Leia. Leia o que significa essa volúpia pela questão do dinheiro, que é isso que é o nosso assunto. Isso aqui foi só a introdução, agora nós vamos entrar no assunto. Essa volúpia pelo dinheiro. Paulo já escreve a Timóteo dizendo assim: ó, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Notem o seguinte, que no Salmo, o salmista está falando a respeito da idolatria, né? Nós conhecemos essa idolatria clássica, religiosa, que é a adoração a imagens de escultura. As pessoas sempre tiveram ligação com a idolatria. Se você olhar a Bíblia, eu preguei isso na semana passada, o povo de Israel, todo o tempo, preste bem atenção, todo aquele tempo da faixa da história de Israel, todo aquele tempo, desde Abraão, depois de Isaac, e Jacó, e seus filhos, e depois que entraram na terra prometida, e a história de todos os reis, o primeiro rei, o rei Saul, depois o rei Davi, depois Roboão, filho de Davi, e depois todos os 20 e tantos reis que se seguiram, num período de história de mais ou menos 2000 anos, preste bem atenção, 2000 anos, preste bem atenção, nesses 2000 anos, Israel nunca deixou de ser idólatra. Eles sempre estavam, eu disse lá no portal, né? Eles sempre estavam assim, ó, um pé na igreja, outro pé no mundo. Os crentes são Raimundo. Sempre houve muitas reformas religiosas e houve muita coisa nesse sentido, mas eles sempre estavam envolvidos com idolatria. Eles queriam servir a Deus. Eles queriam servir a Deus. Josué entrou na terra prometida e disse assim: olha, é o seguinte, vocês serviram lá no passado aos deuses de vossos pais, os amorreus e tal, agora nós entramos aqui, prestem bem atenção, agora vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo disse assim: nós também, nós serviremos ao Senhor. Será? Não por muito tempo. Logo estavam na idolatria. Muitos exemplos no meio do caminho. História de Elias. Elias estava lá. Qual o problema de Elias? Ele estava queixoso, ele está choroso. Por que ele está choroso? Ele diz assim: Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu, só tem eu de profeta agora. Então é o seguinte, deixa eu morrer também e acabou. O Senhor disse para Elias: Elias, você está muito presunçoso, não é só você não. Eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Baal é os ídolos. Esse 7.000 é um número simbólico, lógico. Para dizer que no meio daquela gente idólatra tinha muita gente que não era idólatra, mas sempre tinha muita gente idólatra. Então Elias foi instruído por Deus e levou aquele monte de profeta lá para o monte lá, para fazer um desafio de guerra, para mostrar quem era Deus.
e aí aqueles homens foram lá e fizeram um sacrifício e chamavam Deus para ver se Deus respondia a eles, e ficaram o dia inteiro gritando e chorando e fazendo tudo que eles imaginavam, tudo que aprenderam para ele, a corrente das 7 orações, a vigília não sei das quantas, a flor ungida não sei do que, fizeram tudo quanto é coisa, e Deus não respondeu a nenhum desses chamados. Mas quando Elias disse assim: Senhor, agora é o seguinte, mostra que tu és Deus, e responde para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Uma oração que não levou 30 segundos. Desceu fogo do céu na frente de todo mundo, comeu aquilo ali tudo. Aí o povo dizia assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por algum tempo, muito pouco tempo, o pessoal esquece rápido. Fico pensando no nosso acampamento de carnaval. Eu entendo, porque a Bíblia conta a mesma história. Lá no acampamento, oh Deus é maravilhoso, estou cheio de Espírito Santo, vou sair daqui e vou ganhar o mundo para Jesus. Agora sim vou dar testemunho, vou chegar lá na escola e vou pregar o evangelho para aquela meninada toda. Eles vão saber quem sou eu sou um novo homem, nasci de novo, cheio de Deus. Passou uma semana, coitada, lá no buraco de novo. Muitos chegam lá e falam assim: eu vou servir Jesus até onde aguentar. Inventou uma semana. Uma semana já pipou. Assim era o povo de Israel. Uma hora eles estavam declarando fé ao Senhor ali, serviço ao Senhor. Dali a pouquinho estava lá cozido de novo. Eu sirvo ao Senhor, mas eu tenho esse santinho aqui, entendeu? Ele é poderoso, esse santinho aqui. O que ele faz? Bom, não fez nada ainda, mas ele é forte. Raquel, filha de Labão, levou o ídolozinho, roubou do pai, inclusive, o ídolo que ela tinha lá na casa dela. Sabe quem que é? Para dar uma forçazinha, nada que um ídolozinho assim. Se for de ouro, então é bom, é dos bons aqui de ouro, hein? Né? Aqueles barrigudos, então, eles não ficaram barrigudos à toa, ficaram barrigudos porque a coisa era boa. Então aqueles barrigudos são bons, eles dão, põe a bundinha para a rua assim, então fica melhor ainda. Vocês estão rindo, né? Peraí que eu vou chegar na 6 da noite. Esse era o problema de Israel, mas preste bem atenção. Você fala assim: pastor, mas hoje, nós aqui não temos ídolos. Será? Eu quero voltar lá no Apocalipse. Se quiser, volte comigo no Apocalipse 13 agora. Apocalipse é Apocalipse, gente. Como diz os jovens adolescentes aí, Apocalipse é irado, é feroz. Tem umas fitas aqui e é forte. É forte. Então, Apocalipse 13 fala sobre besta. A besta é um poder que despedaça, né? Por isso chama besta. Essa besta. Besta é aquele que sai pisando em tudo e não tem respeito a nada. Não tem respeito a mulher, criança, velho, nada. Existe essa figura no Apocalipse que as pessoas podem imaginar muitas coisas a respeito dela, mas a besta é, sem dúvida nenhuma, para mim, é um sistema. Para nós, é o nosso sistema político. É o sistema de governo do mundo. É esse governo que não tem piedade do pobre.
É esse governo que não tem piedade do fraco, do necessitado. Ele suga o que ele pode do pobre, mas não tem nenhum amor à vida do pobre, ao necessitado. E ele opera pelo dinheiro. Ele opera pelo dinheiro. Por isso eu acho interessante que o salmista diz assim: os ídolos deles são ouro e prata. Interessante, né? Se você pensar bem assim, não é bem assim. Na verdade, a maioria dos ídolos não era de ouro e prata, era de pedra, de madeira, um negócio barato, né? Mas o salmista diz: os ídolos deles são ouro e prata. Ou seja, os ídolos é dinheiro. As pessoas fazem tudo por dinheiro. Como eu disse aqui, é aquela volúpia para o dinheiro, para ganhar um salário melhor, para ter uma condição melhor, ter um carro bom, ter uma casa boa, ter coisas que valem dinheiro, que custem dinheiro. Então, nessa ambição que o coração do homem tem, o sistema acha lugar para escravizar as pessoas. Bota um carnezinho de 60 meses na sua mão para você pagar. Bota um cartão de crédito para você pagar 10, 12% por mês de juros. Aí você recebe o seu salário, mas você não fica com o seu salário. Por quê? Você tem que pagar o sistema. E o sistema é duro. O sistema é cruel. O que é o sistema? É a besta. É a besta. Então a besta inventa coisas para a gente ficar na mão deles, né? Eles criam coisas para você ser escravizado por eles. Uma dessas coisas interessantes que a besta criou, e diz respeito aos ídolos também, porque aqui no capítulo 13, versículo 14, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra. Você é seduzido. Você é seduzido. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então as coisas que eles fazem seduzem. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então a imagem é o ídolo. Mas veja bem, nós acabamos de ler lá que o ídolo lá não fala, né? Mas aqui no Apocalipse o ídolo fala. Porque diz aqui assim, ó: faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E diz assim, ó: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. A besta, a imagem, recebeu o fôlego. E agora o que ela faz? Ela fala, para que não só a imagem falasse. Olha só, a imagem está falando. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, se você não é adepto dessa imagem, se você não é adepto dessa besta, você é segregado, você é separado. Qual é a imagem que fala, gente? Televisão. Televisão, gente, ó, surround. Som colorido e imagem de última geração. A imagem que fala. Olha só, né? O irmão José estava falando assim, ó, você viu que a internet, eu estava aqui carpindo o café aqui, tiraram foto e mandaram para o meu filho na hora. Ele viu aqui, cara trabalhando aqui na roça aqui. A imagem é a televisão. Agora preste bem atenção. Qual é o problema? Qual era o problema da idolatria lá no passado? Você acha, preste bem atenção, você acha que Deus tinha ciúme de ídolos? Você acha que em algum momento Deus tem ciúme de ídolos? Deus tem ciúme de imagens?
Você acha que Deus se importa que a pessoa fica lá na frente da Aparecida, joelhada ali na frente adorando aquela imagem? Você acha que Deus se preocupa com isso? Que ele se sente ferido ou magoado porque alguém está dando atenção à imagem? A imagem não é nada, o ídolo não é nada. Mas essa atitude promove uma coisa que é prejudicial às pessoas. Toma o tempo das pessoas. Toma o tempo. O tempo é o nosso maior patrimônio que Deus deveria receber, mas nós dividimos o nosso tempo. Um tempo nós damos para Deus, e outro tempo nós damos para a idolatria. Essas coisas que prejudicavam. Por quê? Porque enquanto o povo está seguindo os ídolos, o povo está deixando de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Está deixando de fazer as obras de Deus. Está deixando de fazer as obras de Deus. Qual que é a obra de Deus? O que é que Deus quer? Deus enviou o seu Filho a esse mundo porque Ele tinha desejo de uma coisa só, é uma só motivação, é salvar o perdido, o pecador, é salvar o perdido, o desgraçado, salvar essa figura. Deus quer salvar, mas acontece que a igreja, ou o povo de Deus, ou o servo de Deus, que somos nós, estamos distraídos com a televisão, ou com a internet, ou com outras coisas, e não temos tempo para realizar a obra de Deus. Nós dissemos assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Legal, né? Qual que é a alegria do Senhor? Qual que é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é que as vidas sejam salvas. Essa é a alegria do Senhor. E a nossa força estará dentro do centro da vontade de Deus, quando nós estivermos envolvidos na obra de Deus, salvando vidas. Salvando vidas. Amém? Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo. Eu quero dizer para você, querido, isso tem que ser a sua preocupação. Tem muita gente aqui, eu estava falando com a pastora aqui, olha, nós fizemos hoje uma primeira reunião, pela primeira vez nós temos no papel o nome de todas as pessoas que participam das células, tanto de adultos, quanto de jovens, quanto de crianças, tem um nome. Então nós conseguimos tabular, porque foi uma coisa assim, inicial, nós vamos melhorar isso aí, mas nós conseguimos tabular 63 adultos. Desses 63 adultos, 50%, ou seja, 30, são jovens e adolescentes. 30 são jovens e adolescentes, apenas 30 são considerados adultos. Nós temos 102 crianças em 8 células, sendo que a pastora Sônia só numa célula tem 42 crianças. A célula dela é maior porque ela funciona em loco, ou seja, ela vai lá no proposto onde as crianças moram, então fica mais fácil das crianças participarem lá da célula. Então nós atendemos 102 crianças em células. 102 semanalmente estão ouvindo a palavra de Deus, estão recebendo o amor de Deus, uma manifestação do amor de Deus através do ministério desta igreja. Amém? Amém. Mas nós ainda não contamos com grande parte da membresia da igreja nas células. Eu pergunto, por que você não vai na célula? O que você fica fazendo em casa? Por que nós não temos reunião de oração? Hoje eu falei só, nós temos que aprender isso, a passar tempo com Deus. Já falei aqui, a nossa vida espiritual cresce na medida proporcional que nós dedicamos tempo na presença de Deus.
Então, se não tiver tempo, nós vamos fazer no dia de célula, mas é um desperdício. O ideal é fazer a célula e ter um dia só para oração. Mas por que não tem tempo? Por quê? Eu já respondi, né? Por que não se faz? Porque as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Sinceramente, irmãos, o que está acontecendo nos nossos dias? Pura idolatria. Nossos adolescentes, por exemplo, chegam a 2, 3 horas da manhã na frente do computador. Quanto tempo ele passa de oração? 0. Se ele orasse um pouquinho, ele já não ficava lá envolvido naquele negócio do computador. O computador tem grandes méritos em algumas questões, mas nas questões que ele tem mérito, ninguém usa. Interessante. Hoje nós estamos falando assim: ó, ensine a sua célula a usar a rede social, ensine a sua célula a divulgar o trabalho da sua igreja. Por quê? Porque só eu coloquei 217 vídeos já. Amanhã é 218. Mas já colocamos 217 vídeos na rede. O culto da semana passada aqui, uma pessoa assistiu. Uma. Os outros não estavam interessados. Nem compartilharam. Nem passaram o link para outras pessoas poderem assistir. Então a maioria fala assim: eu vou lá e curto. Curtir não resolve nada, querido. Curtir não ajuda em nada. Você tem que aprender a apertar o botão chamado compartilhar. E aí escrever para os seus amigos e falar assim: olha, eu compartilhei aqui, me ajuda, e compartilha você também, para que as pessoas da sua rede também possam ter a oportunidade de assistir isso aqui. Nós não fazemos isso. É justamente porque o negócio é bom, na coisa que aproveita para a divulgação do Evangelho, nós não fazemos isso. Outro dia achei interessante, porque eu estou fazendo caminhada todo dia, né? O médico mandou, tem que fazer, né? Então eu saio daqui, minha rotina é sair daqui, eu vou a pé lá na Praça dos Macacos, dou a volta na Praça dos Macacos e volto, 1 hora mais ou menos de caminhada. E outro dia eu estava lá na Praça dos Macacos assim, e eu vi um menino correndo, com um saquinho na mão, e o menino apavorado, e entrou dentro da casa correndo, chamando: vó. Aí eu olhei e disse: o que será que o menino está fugindo? Eu olhei um macaco no meio da rua. O macaco pulou a cerca e já estava invadindo a casa e estava correndo atrás do menino porque estava com pão. Aí eu falei: nossa, olha só que perigo, né? Eles põem os bichos aí, não dão comida dos bichos, acho que os bichos vão ficar lá. Os bichos vão pular a cerca, os bichos vão querer entrar na casa, porque os bichos estão com fome. O bicho quer comer. Aí eu fui lá na internet e coloquei um aviso lá, né? Para o pessoal ver e espalhar: ó, então tem macaco entrando nas casas, alguém tem que tomar providência, os bombeiros tem que ir lá, a prefeitura tem que ir lá, alguém tem que ver isso aí. Atacaram o menino só por causa do pão que ele estava levando. Um dia apareceu os cachorros lá e botaram os cachorros para correr, o cachorro saiu chorando, coitado. Sabe quantos compartilharam a minha notícia? Ninguém. Um serviço de utilidade pública. Eles pensaram que nós estamos brincando, negócio de macaco. Tem uma menina que ficou lá, mas ela não entendeu nada. Ou seja, aquilo que é importante, aquilo que é necessário, ninguém está usando a rede. Querido, presta atenção. Se você ama o Senhor, você vai aprender isso, vai ouvir o seu pastor. Você fala assim: pastor, muda disso, não dá para mudar. Enquanto vocês não mudarem, eu não mudo disso. Aprenda isso. Aprenda isso. Você é um idólatra. Você que fica na frente da televisão assistindo novela, e todas as novelas que tem aí, não interessa, que eu não sei. Você é um idólatra. Eu estou dizendo isso que outro dia na célula eu compartilhei isso.
Porque eu agora, depois de velho, né, eu fui entender que o maior ministério nosso é o discipulado. Eu sempre investi muito no evangelismo. O evangelismo é bom, mas o mais importante é você fazer discípulos. E o que é fazer discípulo? É você ensinar as pessoas aquilo que você aprendeu de Deus. Jesus disse: "Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto lhes tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos." E eu fiz coisas que fez diferença na minha vida. Por exemplo, eu rompi com a Rede Globo com 20 e poucos anos de idade. Eu e minha esposa decidimos nunca mais assistir novela dentro da nossa casa. Nós temos 40 anos de casado. 40 anos. Nós conseguimos passar, preste bem atenção, não morremos. Nós conseguimos ficar 40 anos sem assistir novela e estamos aqui inteiros e perfeitos. Mas Deus chegar para mim: "Sabe aquele fulano? Não conheço. Sabe aquele capítulo? Não sei. Sabe aquele artista? Não sei. Sabe aquela história? Não sei." Por quê? Porque nós não assistimos, nem queremos assistir. Alguns perguntam assim: "Pastor, o senhor criou 4 filhos, são 4 pastores, são pessoas dentro da obra de Deus e tal, não te deram trabalho?" Graças a Deus que não. Por quê? Porque nós ensinamos nossos filhos. Eles podem ter visto coisa errada até dentro da igreja, mas não dentro da minha casa. Nós determinamos: em casa não entra pornografia, em casa não entra novela, em casa não entra nem música do mundo. Nós nunca tivemos disco de cantores populares. Eles são bons, tem muitos bons cantores aí, sertanejos. Eu acho bonito até o trabalho deles, mas não tem em casa. Não tem. Se eu tiver música eu tenho música na minha casa, é música orquestrada, só instrumental. Por quê? Porque eu não quero ser cúmplice nessa história. E outra coisa, rouba o nosso tempo. O maior problema da idolatria é roubar o nosso tempo. Agora preste atenção, que é o final da história. O final da história aí é conhecido. Qual foi o final da história de Israel? O povo caiu em desgraça, a nação foi invadida, as cidades queimadas e o povo levado escravo para longe. Esse foi o final de Israel. Por que isso aconteceu a eles? Deus não estava com eles? Olha aqui, gente, é esse povo aqui da Bíblia. É esse povo que escreveu a Bíblia, esse povo que segue isso aqui, ó, que lia isso aqui. É esse povo que proporcionou para nós esse texto aqui, é esse povo de Israel. Eles terminaram em desgraça. Sabe por que eles terminaram em desgraça? Porque eles nunca deixaram a idolatria. Nunca. Diz os historiadores que só depois do exílio, só depois da destruição, é que esse povo passou a ser um povo monoteísta, ou seja, um povo que serve só um Deus. Depois que acabou tudo, que destruiu tudo. E hoje nós estamos vendo situações assim. Às vezes as famílias estão se destruindo, as famílias estão acabando. Sabe por quê? Porque foram idólatras. A idolatria traz destruição, querido. O versículo 8 diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e quantos neles confiam. Então todas as pessoas que estão envolvidas na idolatria, elas estão destinadas a esse destino de destruição. Destino é destruição para a idolatria. O versículo 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor. Irmãos, quando você lê esse versículo, o que você pensa? O que você pensa? Você acha que Deus está falando de morto mesmo, de verdade? De defunto? Não, Ele está falando de gente que está viva, mas espiritualmente está morta. É o que Jesus disse assim, ó: deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Ele está falando de gente viva, mas gente morta espiritualmente. Pessoas que vivem sem Deus e não têm conhecimento de Deus, que vivem na idolatria.
Passa a vida se dedicando a ganhar dinheiro e lutar pelo dinheiro, e trabalhar pelo dinheiro, tudo para eles é o dinheiro, é o ouro e a prata. Eles têm tempo para ganhar dinheiro, mas não tem tempo para fazer nada a respeito da obra de Deus. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, ganhar o pão que penosamente granjeaste. Penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele disse: é inútil você fazer isso, querido. Jesus disse, em outras palavras, ele disse assim o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter conseguido ganhar muito dinheiro, você conseguiu muita coisa, mas você perdeu família, você não teve convívio familiar, seus filhos vivem em rebeldia com você, você não tem comunhão nem com a sua esposa dentro de casa. Que adianta? Você está comendo do bom e do melhor, mas o pau está comendo dentro de casa. O negócio está feio. Então o que diz o salmista aqui? Israel confia no Senhor. Eu digo para você, meu amado, nós devemos confiar no Senhor. Aprenda isso. Aprenda isso, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a depender dele. Ah, pastor, eu não sei nada. Eu imagino que você não saiba nada mesmo. Por quê? Porque você não passa tempo com Deus. Muitos aqui não leram a Bíblia sequer uma vez para dizer assim: pastor, eu li a Bíblia inteira, hein? Eu não vou fazer você levantar a mão aqui, porque eu não quero que ninguém passe vergonha. Mas se eu falar assim: quantos leram a Bíblia pelo menos uma vez? Você leu, Letícia? Ó, menino, cuidado, hein? Pode me tirar. A Lelê. Ah, então. Você não lê, você não conhece a Bíblia. Às vezes eu lembro que eu já passei situações aqui que eu estou pregando e falando aqui. Eu chego lá em casa, a Sônia chega para mim e fala assim: sabe, o povo entendeu o que você falou? Porque você fica falando da Bíblia, mesmo não entende nada da Bíblia, não conhece a história da Bíblia, não entende nada. Meu Deus, isso é verdade, hein? Ixi, e agora? E agora, pastor? Ô Senhor, passe tempo com Deus, querido, para conhecê-lo. É uma experiência tremenda quando você começa a perceber Deus falando com você, Deus conversando com você, Deus te ensinando. Maravilhoso isso. E você às vezes fica tão preocupado com dinheiro, com trabalho, com isso, aquilo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele não está te chamando para preguiça nem para vagabundagem, não, mas ele está dizendo que não deve ser essa a sua preocupação. Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. O pardal não semeia, nem colhe, mas não dorme de barriga vazia. Os lírios crescem vestidos mais lindos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos 8 células de criança. 8. 102 crianças. Estamos lá do lado do Portal do Sol, estamos no Jabuticabeira, estamos no Comerciário, estamos no Pouso Bom e as Jacenses. Estamos por aí.
102 crianças. Que tal você abrir mais uma? Que tal você falar assim, pastor, mês que vem vai ser 112, que eu vou abrir mais uma, vai ter mais 10. Que tal? Preste bem atenção, nós temos 30% dessas células de adultos. Isso representa 30 e poucas pessoas. Aqui deve ter umas 60, então tem uns 30 aqui que não participam de célula. Olha só. Então, em vez de 4 células, nós podíamos ter 8 células de adultos. Vocês, adultos aqui, todos participassem delas. Nós temos 2 células de jovens e adolescentes. São 30 jovens e adolescentes. 30. Só de jovem e adolescente. Amém? Que tal você abrir uma célula de jovem na sua casa? Um dia o pastor aqui vai dar testemunho de como que Deus tem abençoado nessa célula que ela começou lá no Pouso Bom, que agora já chegou a 42 crianças. Nós temos pessoas, preste bem atenção, você que é membro da igreja, nós temos diversas pessoas colaborando nessa célula que não tem nada a ver com a igreja. Eu nem conheço. Eu não conheço a dona da casa. Não conheço. Tem pessoas que doam bolos lá, eu não conheço. Não sei quem é. Tem gente que doou bolacha e salgadinhos lá, não sei quem é. Tem gente que comprou refrigerante lá e deu para as crianças, eu não sei quem é, nem são membros da igreja. Nem são membros da igreja. Aí fica uma perguntinha, né? Por que aquele que é membro não se dispôs ainda para fazer isso? Idolatria. Idolatria. Está lá polindo o carro dele, na roda. Fica mais bonito. Né? Sábado aqui, ligado, o pastor tem que fazer duas viagens aqui, corrida, porque faltou carro para levar os moços. Já foi ligados? Nós temos 30% de jovens da célula, nós temos no ligados. Nosso culto de ligados, que é para os jovens, que é para os nossos adolescentes. Ontem, por exemplo, nós temos, foi gravado. Se você tiver o trabalho de ver, está lá gravado, você vai ver. Quantos jovens estão sendo alcançados? Jovens aceitaram Jesus no trabalho lá. Jovens aceitaram Jesus. Muitos poderiam ir, não vão, porque às vezes não tem a condução. Alguns ligam lá, pastor, esquece de mim. A Juliana não me perde nem um segundo. Ela vai sair da casa dela e vai mandando mensagem: estou chegando. Não me deixa para trás não, pastor. Né, Júlio? Por quê? Onde estão os outros carros? Idolatria. Não parece, né? Os ídolos deles são o quê? Ouro e prata. Money. Din. Estão trabalhando atrás da coisa e não tem tempo para a obra de Deus, né? Então fica aí a palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Nós precisamos de um operador de câmera, não tem. O pastor tem que correr lá, clicar e vir aqui para ficar à frente da câmera. Tem um operador do sol, não veio o moço, já não tínhamos quem passasse o computador, não tem. Cadê você? Cadê você que pode ajudar a gente no multimídia lá? No som lá? Olha o moço lá no som, coitado. Cadê o operador de mídia? Cadê o operador de TV? Cadê o operador de net, de rede? Cadê os editores de vídeo? Programadores, cadê? Estamos orando. Somos de baterista. Cadê os bateristas? Opa, nós temos promessa. Diga glória a Deus.